Então, Patrick, eu vejo até alguns torcedores criticando aí o Patrick e tudo, mas ele vem fazendo um papel muito importante, Romano. É na recomposição pelo lado esquerdo ali, para ajudar o lateral. E foi até perguntado em outro momento da entrevista que ele está ajudando muito a parte defensiva e não está aparecendo tanto no ataque. Aí ele lembrou, falou, já fiz um gol, já deu uma assistência, e aos poucos ele concordou que está na hora do Galo fazer um grande jogo. Mas isso é bom também, né, Romano? Porque se está tendo margem para crescimento é porque o time pode render mais e quem sabe seja hoje essa grande apresentação do Galo. E aí tem um outro detalhe, né, Alexandre Simões? Bom dia. Tira o jogador do lugar comum, né? Tira o jogador da zona de conforto, né? Isso, exatamente, o Romano. E a expectativa, né, o Cláudio, quando o Patrick chegou ao Atlético, era exatamente em cima do que ele produziu no São Paulo ano passado, né? No São Paulo ano passado ele foi praticamente um ponta esquerda e se deu muito bem. Talvez tenha sido até o principal jogador do São Paulo na temporada. O Calleri fez muitos gols, mas jogador ativamente, o Patrick se saiu muito bem no São Paulo, atuando quase como ponta esquerda. Então a última imagem que a torcida tem é justamente essa do Patrick, né? De atuando bem aberto pelo lado do campo e com o Cudê não tem acontecido tanto assim. Mas eu acho que hoje, especificamente hoje, seria muito importante explorar essa característica do Patrick. Porque a tendência é que o Milionários venha muito fechado, o Álvaro vai trazer daqui a pouco, né? Mas desde a semana passada já se fala da possibilidade de fechar mais ainda o time, aumentando o número de volantes. Então acho que o Patrick é um cara que vai ser muito importante nesse jogo de hoje, se principalmente for utilizada essa característica dele de jogar bem aberto. E você acabou rolando a bola até para dar subsídios ao Léo para falar também sobre o jogo. Álvaro, como chega esse Milionários da Colômbia? Bom dia. Bom dia, um abraço para você, para os nossos comentaristas, Cláudio Rezende. Ele chega completo. E por que eu falo isso? Porque a opção deles também foi de poupar no final de semana pelo Campeonato Colombiano, no torneio Abertura. A equipe do Milionários é o 7º colocado com 10 pontos, jogou no sábado, empatou 0-0 com o Atlético Nacional, mas jogou com time reserva. O técnico Alberto Gameiro, ele tem uma baixa para o jogo de hoje contra o Galo. O zagueiro André Linhas não vai poder jogar, está contundido, nem veio com a delegação para Belo Horizonte. Eles chegaram aqui no domingo, na segunda-feira e também ontem, terça-feira, fizeram 2 treinamentos no CT do América, no CT Lana Drummond. O time para jogar hoje, alguns apostam na mesma equipe que jogou lá na Colômbia, outros em 3 volantes. Nesse caso, 3 volantes, quem sai no meio-campo? Em princípio, na informação que obtivemos ontem com alguns jornalistas lá no próprio Ouro-Minas, onde está a concentração, onde é a concentração do Milionários, sairia o Catanho. Só que o Catanho surpreendeu a todos nós, porque o Catanho, para nós, foi o melhor jogador deles lá na Colômbia. Vai sair ele ou sai o David Silva, um pouco mais adiantado? Enfim, se jogar com 3 volantes, entrando o Juan Pereira, jogaria com Álvaro Monteiro, Perlaça na lateral direita, os 2 zagueiros são Vanegas e o Juan Pablo Vargas, com Omar Bertel na lateral esquerda. Aí os 3 volantes, Daniel Girardo, Vasquez e o Juan Pereira, com Davi Silva fechando o meio-campo, Oscar Cortez e Leonardo Castro. É esperar para ver se ele vai colocar esse time ou se ele tira o Pereira e deixa o Catanho na equipe, a equipe que jogou contra o Atlético lá na Colômbia. Pois é, e aí, Léo, o Alexandre já tinha dado o toque. Ontem eu até brinquei aqui que acredito no Milionários mais fechado que ostra. O Atlético deve pegar um retrancão danado aí hoje, hein? Bom dia. Bom dia, Romano. É bem possível, né? Assim como o Galo se resguardou um pouco mais no jogo de lá, quando o Cudê colocou o Otávio no time, tirando o Pedrinho, é normal talvez que o Milionários venha com uma formação mais fechadinha, porque para eles um empate aqui, levar para os pênaltis, seria uma grande conquista já. O Atlético é muito favorito para o jogo. Me surpreendeu as primeiras escalações quando não traziam o Catanho no time, porque ele é o 10 dos caras, foi o cara que deu mais perigo ao gol do Atlético no jogo lá, que foi pouco, mas o pouco foi com ele. E a possível saída do McAllister também, que o Álvaro citou o David Silva. O McAllister foi o cara que fez o gol lá, é um cara muito presente no meio-campo. Eu acho que ele deve fortalecer o seu meio. O Leonardo Castro é o centroavante. No lugar dele não tiraria o Catanho, mas ele precisa de ter uma opção de velocidade, que é o Cortez. Então, algumas possibilidades do Milionários. E do lado do Atlético, Romano, com toda tranquilidade, é saber quem vai jogar ali no meio. Se ele vai optar pelo Pedrinho, que seria o mais comum, né? Se ele vai surpreender com o Zaratio, que ficou um bom tempo aí
sem treinar, sem jogar, devido à tragédia com o cunhado. Se ele vai mais fortalecido no meio, assim como foi o jogo lá, com Otávio e Alan, eu acho mais difícil essa formação. E sobre o Patrick, cara, a entrevista que o Patrick tá falando, e o Claudão falou do pessoal pegar no pé do Patrick, o problema do Patrick é que na lateral esquerda do Atlético ninguém tá jogando, né? No dia que o Atlético tiver um Arana ali, vocês vão ver o Patrick voar. E um outro detalhe interessante, o Cláudio, sobre essa situação de escalação do Atlético, é que nem o nosso espião, né, o nosso sombra, o Pantufa, conseguiu descobrir a escalação. E ele a fonte dele é boa. Não, mas vai definir mesmo na hora ali da preleção, né? O técnico, ele já tem uma espinha dorsal definida e até para que não dê munição para o adversário, segurou um pouco até com os atletas. Na hora ali ele decide quem vai pro jogo e aí o jogador já sabe o que tem que fazer também, né? O que tem que desempenhar em campo. Os atletas já estão bem acostumados. Por exemplo, se for o Pedrinho, ele vai pelo lado direito, o Edenilson centralizado, e na esquerda o Patrick. Se aparecer o Zaratio no time, ele pode colocar o Zaratio na direita ou até centralizado. Aí ele pode alternar com o Edenilson. Se for o Otávio, é o mesmo time que jogou lá, o Alan um pouco mais avançado ali, o Otávio sendo o primeiro volante. E lá na frente é o Hulk com o Paulinho, o Hulk que é o artilheiro do Galo na Libertadores, né, na história da Libertadores. E o torcedor que vai ao Mineirão fica querendo, lógico, mais uma noite espetacular do Hulk pro Galo carimbar esse passaporte para a fase de grupos.